Imaginemos, tipo, por um instante que o poder espiritual ou a eficácia na vida espiritual, né, tenha um prazo de validade. É uma premissa assustadora para muita gente logo de cara. Sim, total. Porque em vez daquela imagem clássica de um diploma emoldurado que a pessoa pendura na parede depois de atingir, sei lá, a iluminação, a gente pensaria nisso como uma bateria de alta voltagem. Uma bateria que está ativamente perdendo carga. Exatamente. Pelo simples fato de a pessoa existir e operar em um mundo desgastante, a carga está caindo neste exato momento. Então, boas-vindas a quem está nos acompanhando em mais uma análise aprofundada. Olá a todos. É ótimo estar aqui para mais essa conversa. O nosso mergulho de hoje foca em um documento teológico fascinante chamado A Multiplicação da Unção. E, claro, a nossa missão aqui não é validar dogmas, nem debater doutrinas de nenhuma instituição, tá? A gente vai dissecar a mecânica que o autor propõe. Que é uma estrutura muito lógica, por sinal. Muito. É uma tentativa de explicar como o tal do poder espiritual realmente opera, porque ele não é garantido para sempre, e o mais intrigante para mim, como ele supostamente cresce. Sabe, essa introdução toca no ponto de ruptura imediato desse material, porque a maior parte das tradições, trata a conquista espiritual como um troféu permanente, né? Uhum. A pessoa alcançou e pronto, tá lá. Exato, guardado na prateleira. Mas o que é fascinante aqui e que surpreende logo nas primeiras páginas do texto é a separação cirúrgica que o autor faz entre duas coisas que geralmente são tratadas como sinônimos. Que é a presença e o poder, certo? Isso. A presença do Espírito e o poder do Espírito, que ele também chama de unção. A tese central é que entender a fronteira entre essas duas coisas é a única maneira de compreender a mecânica de todo o resto do texto. Então vamos colocar uma lupa nisso porque eu achei muito curioso. Pela leitura, a presença é definida quase como uma questão de identidade. O texto usa o termo habitação. É, algo ligado ao ser da pessoa. Pois é, a partir do momento que o espírito habita ali, isso estabelece uma filiação que é permanente. Mas o poder, a tal da unção, muda completamente de categoria. Não tem mais a ver com quem a pessoa é. Tem a ver com o que ela precisa fazer. É puramente utilitário. Utilitário não é um traço de personalidade. De jeito nenhum. O autor não descreve o poder como um selo de superioridade moral. É estritamente pragmático. Ele define isso como uma ferramenta dinâmica, e ela é concedida para um tempo, um lugar e um serviço muito específico. Ela reage ao ambiente, né? Totalmente. A finalidade do poder nesse material não é fazer o indivíduo sentir uma paz interior profunda sentadinho numa sala silenciosa. A finalidade é capacitar essa pessoa para alterar uma realidade externa, sabe? Para realizar uma obra concreta. E essa utilidade reativa levanta um aparente paradoxo geográfico que o autor tira do livro do profeta Ezequiel no capítulo 47. A imagem é fantástica. A visão do rio é uma das metáforas mais fortes do texto. Nossa, é muito forte. Ezequiel tem a visão de um rio que nasce de dentro do templo sagrado e corre pelo deserto até desaguar no Mar Morto. Mas o detalhe que quebra a cabeça é a medição dessas águas. Sim, a profundidade inverte a lógica natural. Exato. Bem perto do templo, lá na fonte, no lugar de maior santidade e segurança, as águas são rasas. Batem apenas nos tornozelos. É muito seguro, muito calmo. Mas à medida que o rio se afasta do templo e chega naquela região árida e hostil perto do Mar Morto, as águas se tornam tão profundas e caudalosas que fica impossível atravessar andando. E a matemática natural diria o contrário, né? Que o rio deveria ser mais forte perto da nascente. Pois é. Como a gente traduz essa lógica dentro desse conceito de poder espiritual? Bom, a tradução disso exige que a gente entenda o que o Mar Morto simboliza nessa arquitetura teológica toda. Ele não é só um acidente geográfico. Uhum. Ele representa o grau máximo de necessidade. É o mundo em seu estado de deterioração,
a ausência de vida. Então, o princípio fundamental que o autor extrai dessa visão de Ezequiel é que a profundidade da água, que seria a manifestação real e palpável do poder, é estritamente proporcional ao tamanho do caos. Caramba! Onde há uma necessidade extrema, a provisão de força se torna extrema. Sabe, lendo essa parte, a melhor tradução mental que eu consegui fazer foi aqui é que a coisa fica realmente interessante, com a logística de um hospital de alta complexidade. Como assim? É tipo, você não espera encontrar os desfibriladores de alta potência, as máquinas de suporte à vida ou as equipes de trauma avançado decorando as paredes da capela do hospital, sabe? Ah, entendi. Ou na recepção. Exatamente. Na recepção as pessoas estão lá, só esperando, calmamente, lendo uma revista. Onde é que está o maquinário pesado? Na sala de emergência. Na sala de emergência. Tá no meio do sangue, no meio da crise, porque é lá que a intervenção urgente é exigida. É proporcional ao caos. Essa analogia é muito boa para ilustrar a alocação de recursos. Mas o texto faz uma ressalva importante que muda um pouco o cenário do hospital. Qual seria? No hospital, a sala de emergência é um local estático. O paciente é levado até lá. Mas, na lógica do autor, os indivíduos que carregam esse equipamento espiritual precisam ser móveis. Ah, claro. Eles não ficam parados. Eles são a própria emergência se deslocando até o problema. O material usa os apóstolos no livro de Atos como um grande estudo de caso. Eles manifestavam um poder absurdo não porque estavam meditando trancados num quarto, mas porque estavam fisicamente nas ruas, lidando com a miséria humana. Um pronto-socorro móvel. E para explicar como uma pessoa comum se torna esse pronto-socorro ambulante, o autor divide a ação espiritual em 3 preposições muito simples: com, em e sobre. Essa mecânica é baseada no Evangelho de João. É bem sistemático. Vamos desempacotar isso para quem está ouvindo. Como é o primeiro estágio? O primeiro estágio é a fase de atração. É o espírito trabalhando com o indivíduo. É uma ação de fora para dentro, tentando convencer a pessoa de algo. Tá, e o segundo? O segundo estágio é a internalização. O espírito passa a habitar em quem crê. Essa seria a fase da regeneração contínua. É a fundação da casa, digamos assim. E o autor diz que essa fase é permanente. Mas é no terceiro estágio que a teoria da unção realmente ganha contornos práticos, né? Que é o estágio do sobre. Precisamente. É a transição de identidade para a utilidade. Depois de ser transformado por dentro, o texto argumenta que o indivíduo precisa ser equipado por fora. O espírito sobre a pessoa é essa armadura de poder. O maquinário pesado chegando. Isso, o equipamento sendo entregue para que a obra externa seja feita. Só que aí, isso nos força a fazer uma pergunta meio incômoda. Qual? Se esse revestimento, o estágio sobre, é entregue como uma ferramenta para uma tarefa específica de emergência, o que acontece com a ferramenta quando a emergência passa? Boa pergunta. Tipo, vamos imaginar que a tarefa foi cumprida, o caos foi temporariamente ordenado, essa bateria de poder continua cheia para sempre, ela entra em modo de economia de energia, ou pior, ela zera? A resposta do autor é implacável. Ela vaza. Ela vaza. Sim, a impermanência é a característica mais marcante da unção. Lembra que a gente falou que a habitação do segundo estágio é definitiva? Sim, a parte do em nós. Exato. Pois o poder do terceiro estágio é volátil. A grande prova que o texto usa está lá no livro de Atos, no capítulo 2, durante o Pentecostes, os discípulos são descritos como cheios do Espírito. É o ápice da experiência deles. Eles atingem a carga máxima. Carga máxima. Porém, só 2 capítulos depois, em Atos 4, os mesmos discípulos enfrentam ameaças severas das autoridades e o que eles fazem? Eles fazem uma reunião de oração clamando para serem cheios novamente. Sério? Mas eles já não estavam cheios? É esse o ponto. O relato diz que eles oraram, o lugar tremeu e eles foram reabastecidos. Eles precisaram de mais. Isso sugere uma física espiritual muito curiosa, né? Como exatamente ocorre esse vazamento? É como um pneu que murcha lentamente com o tempo se ficar parado na garagem? Ou é mais como o combustível de um motor que é ativamente consumido porque a máquina está subindo uma ladeira íngreme? O material aponta claramente para a segunda opção. Não é um decaimento passivo, é um gasto decorrente de atrito. Atrito. Então, gastar o poder é usar o poder. Exatamente. A unção é consumida ao confrontar a oposição natural das coisas, ao curar,
ao liderar sob pressão. A passividade não preserva o poder, ela só revela que o motor está desligado. Faz todo sentido. O autor defende que a pior postura possível é a pessoa tentar viver hoje dos vapores de uma experiência que ela teve há 10 anos. É necessário um ciclo contínuo de percepção de que o tanque está vazio e de buscar reabastecimento. E o autor vai bem além de apenas sobreviver ou manter o tanque cheio, né? Ele introduz um conceito matemático na coisa. Sim, a matemática do crescimento em Atos. Ele observa a igreja primitiva e nota que o vocabulário para descrever o crescimento muda conforme eles mantêm essa busca ativa por reabastecimento. Começa com uma matemática de adição em Atos 2. O texto diz que pessoas eram acrescentadas dia a dia. O que, para qualquer organização, já é um crescimento muito saudável, diga-se de passagem. Com certeza. Mas a ambição teológica do texto é maior. Conforme os capítulos avançam e a unção é supostamente renovada em meio a esses atritos, a adição se transforma. Em Atos 6, o verbo muda. Muda para multiplicação, multiplicando-se o número dos discípulos. E uns versículos depois, a escala quebra o teto total e o autor aponta para uma grande multiplicação. Ou seja, a curva deixa de ser linear e passa a ser exponencial. E a tese que sustenta essa curva exponencial é que ela não é um fenômeno sociológico aleatório ou espontâneo. Não é sorte. Não. O autor a trata como resultado inevitável da unção operando na sua capacidade máxima através de um grupo de pessoas que continua buscando. O que nos leva à parte mais tática do nosso mergulho. Vamos desempacotar isso. Porque se a unção é temporária, se ela gasta como combustível numa subida, mas o objetivo final é empurrar a realidade para essa fase de grande multiplicação, como a gente sai da inércia? Como a gente liga o motor. Exato. O autor não deixa a resposta no campo abstrato, o que eu achei ótimo. Ele lista 7 alavancas práticas ou catalisadores que forçam esse ecossistema a funcionar. E o primeiro deles é fundamental. O primeiro me chamou muito a atenção por causa do exemplo usado. É a fome. A fome é o princípio do vácuo. O autor usa a história de um centurião romano chamado Cornélio, no capítulo 10 de Atos. O apóstolo Pedro é chamado à casa desse Cornélio para falar sobre sua fé. E o Cornélio já estava muito ansioso por isso, né? Muito. E o que o material destaca de forma muito brilhante é tudo aquilo que Pedro não precisou fazer. Como assim? Olha, não houve um ritual de preparação, não houve imposição de mãos, Pedro sequer fez uma oração dramática pedindo que o poder descesse. Ele simplesmente começou a falar. E a narrativa diz que o Espírito caiu sobre as pessoas. É um verdadeiro curto-circuito na liturgia tradicional. O autor explica que o que puxou esse poder não foi a eloquência do Pedro que estava ali falando, mas foi a força gravitacional da fome de quem estava ouvindo. Cornélio tinha um anseio absoluto. A dedução lógica aqui é que a apatia, ou aquela sensação de eu já sei o suficiente, é o isolante perfeito contra qualquer experiência espiritual nova. A pessoa que está cheia de si mesma não tem espaço para mais nada. Perfeito. Não tem vácuo, mas o autor também percebe que apenas um bando de pessoas famintas agindo de forma isolada e independente não vai gerar aquele resultado exponencial de Atos. Aí entra a segunda alavanca. Sim, a fome precisa desaguar na unidade. E aqui a justificativa teológica se afasta total das dicas de gestão corporativa. Ele não está pregando a unidade porque é mais eficiente para bater meta ou porque evita dor de cabeça no trabalho em equipe. A unidade é exigida por causa da própria arquitetura do divino, não é isso? Exatamente. A física da Trindade. Essa parte exige uma pausa. O argumento é muito profundo. Ele diz que Deus subsiste como 3, mas opera em uma unidade inquebrável, perfeita, é a essência de quem ele é. Logo, se o objetivo é atrair o poder desse Deus, o ambiente precisa espelhar a natureza dele. Essa é a lógica irrefutável do texto. O poder trinitário simplesmente não consegue fluir em canais divididos, sabe por quê? Porque a divisão é a antítese da natureza divina. Uau! O autor cita de novo o Pórtico de Salomão, onde os primeiros cristãos se reuniam de comum acordo, e era exatamente lá que os fenômenos mais inexplicáveis ocorriam.
Uma mente dividida ou uma comunidade fraturada por fofoca e disputas de ego bloqueia a válvula instantaneamente. Tá, então se a fome cria o vácuo e a unidade constrói uma pista livre de obstáculos, a terceira alavanca me parece ser o trem de pouso disso tudo, a fé. A fé como ponto de contato. O texto ilustra isso com o apóstolo Paulo, na cidade de Listra. Ele está discursando e, de repente, ele para, olha fixamente para um homem coxo na plateia e, segundo o relato, ele percebe que aquele homem tinha fé para ser curado. É uma percepção ativa. Pois é, o que o autor sugere é que a unção que o Paulo carregava precisava encontrar uma correspondência do outro lado para agir. A fé funciona como esse elo de conexão. E o material é muito cuidadoso em não reduzir a fé a um mero pensamento positivo, sabe? Não é The Secret, né? A lei da atração. Não, de jeito nenhum. Não é sobre a pessoa se convencer mentalmente de que, vai dar certo, vai dar certo. É uma certeza espiritual que âncora o poder que já está pairando ali no ambiente, permitindo que ele se materialize numa cura ou numa intervenção real. Que como a gente mantém um ambiente onde essa fé coletiva e essa unidade não se dissipam no primeiro problema que aparece. Aí o texto apresenta o quarto catalisador, que é a adoração. E aqui, gente, temos a história mais cinematográfica dessa lista toda. A história de Eliseu é fantástica. O profeta Eliseu, lá do Antigo Testamento, ele é chamado por 3 reis que estão desesperados no meio de uma guerra, num deserto, sem água. Eles pedem uma profecia, uma solução milagrosa urgente. E a resposta de Eliseu é completamente desconcertante. Ele não começa a orar na hora. Ele diz, tragam-me um músico, um tangedor. No meio da guerra. No meio do caos. E o relato diz que, enquanto o músico tocava, a mão de Deus veio sobre Eliseu e ele liberou a estratégia para salvar todo mundo. Ou seja, a adoração ativa a unção. O autor usa esse episódio para cravar que o louvor não é tipo um entretenimento pré-palestra, sabe, para animar o auditório. É uma tecnologia espiritual de alteração de atmosfera. A música e a adoração preparam um terreno onde a mente analítica dá espaço para a intuição espiritual começar a operar. Certo, mas olha, aqui a gente precisa assumir o papel de cético por um momento. Vamos lá. Porque pensa bem, se basta você diminuir as luzes da sala, trazer um músico excelente, começar a tocar uma melodia envolvente que vai crescendo aos poucos, e aí as pessoas começam a chorar e a se arrepiar, isso não é apenas a boa e velha manipulação emocional? É o que muitos diriam. Como a gente diferencia um ambiente genuinamente saturado de poder espiritual de um show bem roteirizado que simplesmente afeta a psicologia da multidão? Essa é a crítica mais válida possível, e o autor tenta se blindar contra ela fazendo uma distinção teórica muito interessante entre o que ele chama de emoção da alma e a verdadeira percepção espiritual. Qual a diferença prática? A emoção da alma é puramente responsiva aos sentidos. A música é bonita, a iluminação é dramática, logo eu me emociono, eu choro. Já a percepção espiritual, segundo a tese, independe dessa estética toda. Como a gente consegue visualizar essa diferença no mundo real? O autor usa o princípio do contraste atmosférico. Imaginemos entrar numa sala de reunião onde, segundos antes de você abrir a porta, 2 pessoas estavam gritando uma com a outra, brigando feio. Climão. Climão total. Mesmo que elas fiquem em absoluto silêncio quando você entra e sorriam para você, a gente percebe que o ambiente está cortante, está pesado. Você sente no ar, né? A gente até fala que dá para cortar com uma faca. Exato. Não tem música tocando, não tem luzes piscando, mas a nossa percepção capta a densidade da briga. A proposta do material é que a presença do Espírito Santo tem uma densidade equivalente, só que reversa. Uma densidade boa. Isso. Ela é tangível para quem tem vivência. Ela traz ordem, clareza, autoridade para o ambiente e não apenas uma euforia vazia que passa assim que a música para de tocar. Ok, faz sentido. O critério não é o arrepio, é a densidade de ordem que fica. Exatamente. Então, se a atmosfera é real e não é apenas fumaça e espelhos, a gente passa para a quinta ferramenta desse ecossistema, que é a forma de dialogar com essa atmosfera, a oração. Que o texto define de uma forma bem pragmática também. Sim, não é um desabafo passivo do tipo, ai, me ajuda.
É uma autorização legal. É um mecanismo que dá permissão para que o poder intervenha em uma situação específica. Uhum. Mas é explorando as engrenagens dessa busca, dessa oração, que a gente chega naquilo que eu considero assim o conceito mais provocativo e talvez o mais brilhante de todas as fontes que a gente já analisou. Conceito do Deus que se oculta. É uma premissa que desafia o raciocínio de muita gente. É de explodir a cabeça, sério. O autor cita o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. Porque, o senso comum diz que se Deus se afasta ou se tem silêncio, é porque a pessoa cometeu um erro terrível ou porque o universo é frio e indiferente. É a interpretação padrão. Mas o texto joga essa ideia no lixo. E diz, não, a aparente distância ou o silêncio divino é uma tática pedagógica altamente intencional. O distanciamento é projetado para testar o limite da diligência humana. E para materializar essa ideia, o autor recorre a uma das narrativas mais ricas lá do Novo Testamento, que é a dos discípulos no caminho de Emaús. Essa história é fantástica. Muito. Jesus já havia ressuscitado, e ele se junta a 2 discípulos que estão caminhando por uma estrada, tristes e muito confusos. Ele passa horas explicando as Escrituras para eles, mas o texto diz que os olhos deles estão vendados. Eles não sabem quem ele é de verdade. Acham que é só um peregrino muito inteligente. Isso. E então chega um momento crucial. Eles se aproximam da aldeia onde iam pernoitar, e o relato diz que Jesus fez menção de passar adiante. Gente, ele literalmente ameaçou ir embora. Ele fingiu que ia continuar a viagem sozinho, no escuro, para outra cidade. Sim, foi uma simulação de partida. E a grande questão que o autor levanta é: por quê? Jesus não tinha outro compromisso na agenda. A resposta está na reação dos discípulos. O relato diz que eles o constrangeram. Essa palavra é muito forte. Eles não disseram apenas, entra aí, fica se quiser. Não, eles insistiram fervorosamente. Fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E foi só diante dessa insistência, dessa fome, que ele entrou e finalmente se revelou a eles no partir do pão. E a tese central aqui é brutal. Muito. A tese é: se eles tivessem sido passivos e educadinhos dizendo, tá bom, boa viagem então, Jesus teria continuado andando e eles teriam perdido a revelação que mudou as vidas deles para sempre. Sabe, essa dinâmica me lembra perfeitamente a tática de um mentor extremamente brilhante, mas que é implacado com a mediocridade. Como assim, um mentor? Pensa naquele professor que dá uma aula magistral, abre uma fenda na mente do aluno com um conceito revolucionário e, de repente, ele simplesmente fecha o caderno, levanta e começa a caminhar friamente em direção à porta da sala. Te deixando no vácuo. Deixando no vácuo. Mas ele não está fazendo isso por crueldade. Ele está retendo a última parte da resposta para ver se o aluno vai ficar sentado lá, passivamente, ou se a fome é grande o suficiente para fazer ele levantar, correr atrás do mentor no corredor e dizer: pera, não vai embora, eu preciso entender como essa equação termina. É um teste de desejo. Exato. O mentor se afasta porque depositar conhecimento profundo ou poder nas mãos de alguém complacente não é só um desperdício, é perigoso. O esconderijo cria a intensidade necessária para que o poder seja valorizado e, acima de tudo, suportado pela pessoa. É um filtro de intensidade perfeito, e a verdade é que essa busca muitas vezes exige que a gente olhe para os lados também, o que nos leva ao 6º catalisador da lista, a associação. Não fazemos isso sozinhos. O texto introduz a ideia um tanto perturbadora, mas fascinante, de que a unção funciona através de um princípio de contágio. Contágio? Como um vírus. É transmissível. O autor aponta para Atos 4. Lembra que o conselho de líderes religiosos, caras altamente letrados, está interrogando Pedro e o João. Sim. Eles percebem a intrepidez inabalável daqueles pescadores que não tinham instrução formal nenhuma. E eles chegam a uma conclusão simples. Eles não questionam a metodologia de Pedro e João. A Bíblia diz que eles reconheceram que haviam estado com Jesus. A convivência transferiu o poder. A convivência. É o famoso princípio da associação. É aquele velho ditado de que nos tornamos a média das 5 pessoas com quem mais andamos, né? Só que elevado a uma voltagem espiritual. O conselho do autor é bem direto. Encontre pessoas que carregam o peso dessa realidade espiritual e conviva com elas.
A proximidade física e relacional facilita a transferência. Isso é muito prático. E o que fecha o nosso ecossistema, o sétimo e último catalisador, é o que volta à fonte de tudo, a palavra do Evangelho. Faz todo sentido a lista terminar aí. O autor usa novamente o livro de Ezequiel. No capítulo 2, o profeta relata: "Entrou em mim o Espírito quando falava comigo." Ou seja, a audição da mensagem, a exposição direta ao que está sendo comunicado, é apresentada como o veículo final para receber a unção. É a comunicação direta? Sim. Lembra dos discípulos de Emaús que a gente acabou de mencionar? Sim, que pediram para ele ficar. Pois é. O que eles disseram depois que Jesus sumiu? Eles disseram: "Não nos ardiu o coração quando ele nos expunha as Escrituras no caminho." A palavra não é apenas informação sendo transmitida do cérebro de um para o ouvido do outro. Ela é a cápsula que carrega essa transformação de que o material todo está falando. O da unidade, a Terra, através da fé, altera a atmosfera inteira com a adoração, ganha permissão legal na oração de quem ousa buscar o Deus que se oculta, aí acelera pelo contágio da associação e, por fim, se sustenta pela exposição constante à palavra. Resumiu perfeitamente. Se a gente for sintetizar a genialidade da proposta desse autor, eu diria que é a forma como ele resgata o poder espiritual lá do reino do misticismo passivo, sabe? Daquela coisa meio contemplativa demais. E coloca onde? E coloca no reino da ação intencional e utilitária. A unção que ele descreve não é um fim em si mesma. Ninguém recebe essa carga extra de energia apenas para ficar se sentindo especial num domingo de manhã. O foco não é o ego. O objetivo é invariavelmente externo. É a capacidade de curar, de restaurar, de confrontar injustiças e, usando o próprio vocabulário do livro de Atos, de multiplicar a esperança ao redor. É um poder forjado exclusivamente para o atrito. E sabe, ouvir você resumir isso me traz direto de volta à estaca zero. Aquela imagem do rio de Ezequiel que a gente discutiu lá no comecinho. E acho que ela serve como uma reflexão perfeita para a gente ir encerrando. Sim, a metáfora da água. Porque a lição ali não é só sobre a geografia de Israel, né? É sobre o comportamento de qualquer pessoa que busca profundidade, seja na espiritualidade, seja na liderança de uma empresa, na inovação, no impacto social. O texto é cristalino. As águas batem apenas nos tornozelos quando a gente está perto da nascente, no ambiente asséptico, controlado e super seguro do templo. Onde não tem risco nenhum. Exato. Porém, se a promessa de águas profundas e transformadoras só se cumpre lá longe, na aridez hostil do Mar Morto, será que o nosso maior erro estratégico, de vida mesmo, não é passar a vida inteira esperando viver o extraordinário, enquanto a gente se recusa a sair da sala de espera do pronto-socorro? É uma provocação e tanto. Talvez a verdadeira força, aquele crescimento exponencial de que a gente tanto ouviu falar hoje, esteja trancada do outro lado de uma decisão bem desconfortável. A decisão de parar de tentar aprofundar o raso e finalmente começar a caminhar na direção do caos, onde a necessidade é gritante e a nossa intervenção se torna a única opção viável. Sair do templo e ir em direção à dor. Exatamente. Fica esse pensamento para instigar os nossos próximos passos, seja onde for que a gente esteja caminhando. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou em mais essa análise. A gente se encontra no próximo mergulho.